Peppa Pig pode até fingir que é um programa totalmente infantil, mas alguns personagens são mais assustadores do que a gente imaginava. Isso porque existem indícios de que, apesar de fingirem que são normais, eles têm seus lados sombrios. Não dá pra confiar em ninguém, nem mesmo na própria Peppa, porque a estrela do show muito possivelmente tem uma gêmea do mal, que toma o seu lugar em certos episódios. Essa teoria começou com um dos primeiros pôsteres de Peppa, publicado quando o desenho estava começando. Nele a gente vê a família de porcos toda feliz em frente à casa, mas por algum motivo podemos notar uma porquinha idêntica à Peppa dentro de lá, olhando para eles através de uma janela. Não tem como a protagonista estar em dois lugares ao mesmo tempo, então aquela só pode ser outra garotinha idêntica, alguém da família, já que tá dentro da casa. Foi assim que surgiu a teoria de que ela tem uma irmã gêmea que é mantida escondida pelos pais, mas troca de lugar com ela de vez em quando. Isso explicaria o motivo de, em vários episódios, a Peppa agir de forma bem egoísta e insensível, fazendo coisas como se recusar a brincar com o George e brigar com a Suzy. Sem contar que de vez em quando a Peppa parece se esquecer de eventos de episódios anteriores. Em Ação de Graças, a Mamãe Pig fala da tia Dot, e Peppa pergunta quem é essa pessoa, sendo que a sua mãe já tinha falado dela em Cavalo Rodas Brilhantes. Ela tinha recebido um presente da sua tia nesse episódio. Como se esquecer? Isso só faz sentido se quem recebeu o presente foi uma das irmãs, enquanto a outra só ouviu falar da Dot no episódio mais recente. Ou seja, é melhor todos nós tomarmos cuidado com a gêmea do mal. Mas, gente, não só ela, porque a gente tá falando apenas do primeiro dos 8 personagens mais assustadores que você precisa ver em Peppa Pig. Vem comigo, porque tá começando mais um Teen Videos. A Senhorita Coelho é cheia de mistérios e as respostas para os seus segredos podem ser mais macabras do que a gente imaginava. Todo fã já se perguntou como ela consegue ter dezenas de empregos, trabalhando em praticamente todos os lugares da cidade. Isso sempre foi um indício de que ela é bem mais poderosa do que outros personagens, sendo uma entidade capaz de comandar vários corpos diferentes. Sendo esse o caso, ela muito provavelmente não está só trabalhando em vários empregos, ela também pode estar vigiando tudo e todos, coletando informações por algum motivo maligno. Tem gente que até mesmo acredita que ela tem pleno conhecimento de que tudo não se passa de apenas um show televisivo e que é ela quem manipula tudo para que as coisas aconteçam. O motivo principal de acharem isso vem do episódio A Terra da TV, em que a gente descobre que ela é a produtora do programa do Super Batata. No final, ela coloca a Peppa para se apresentar na TV, e a porquinha faz a exata mesma introdução que a gente vê no início de todo o episódio. Será que depois desse dia, a Senhorita Coelho não começou a espionar a família Pig para transformar a vida deles em um programa sem que ninguém da cidade perceba? Se isso for verdade, ela é uma das personagens mais traiçoeiras do mundo dos desenhos. A Madame Gazela sempre demonstrou ser uma professora incrível que se importa com a evolução dos seus alunos, mas ela tem um lado assustador e vampírico. Isso mesmo, ela é uma vampira. E, gente, sabe o pior? Isso aqui tem bem mais evidências ao ponto de estar mais perto de ser uma verdade deixada nas entrelinhas do que uma teoria. No episódio em que a gente é levado para a casa da Madame Gazela, acontece uma cena bem chocante, em que ela fica na frente de um espelho e seu reflexo não aparece. Isso é algo que acontece apenas com os vampiros, porque eles costumam ser considerados criaturas desalmadas. O mais louco é que o próprio narrador cita que a Gazela não tem reflexo, mostrando que não é um erro de animação, e sim algo proposital. Além do mais, flashbacks já mostraram que a Gazela deu aulas para os pais da Peppa quando eles eram crianças. Isso já deve fazer entre 20 e 30 anos. Mesmo assim, a professora não mudou nada depois de todo esse tempo. Ela não envelhece, exatamente como os vampiros. Ou seja, a gente pode levar a natureza sombria dela como um fato. Será que ela é uma vampira pacífica? Ou se alimenta dos moradores da cidade em segredo? Se você também acha que a professora da Peppa é um ser das trevas, comenta aqui embaixo #vampira. A Gazela é extremamente assustadora só por ser uma vampira, mas ao menos a gente não tem provas de que ela tenha más intenções. Os membros da família Lobo são o oposto. Tudo indica que eles são lobos mesmo, mas lobos maus. O senhor e a senhora Lobo, em episódios diferentes, já fizeram uma pergunta bem estranha pro Papai Pig: do que sua casa é feita? Se você não entendeu, isso é uma referência à história dos 3 porquinhos, em que o lobo mau assopra as casas deles para destruí-las e conseguir devorá-los. O interesse do senhor e da senhora Lobo nisso dá a entender que eles querem destruir a casa da família Pig com um sopro para devorá-los. O Papai Pig, não sendo bobo, sempre responde
de que sua casa é de tijolos, em vez de palha ou madeira. Nem mesmo a vovó Lobo é inocente, ao que parece. Em O Aniversário da Wendy Lobo, as crianças perguntam pra vovó as mesmas coisas que a Chapeuzinho Vermelho pergunta pro Lobo Mau disfarçado. A vovó Lobo solta respostas parecidas, até chegar na parte do porquê ela tem dentes tão grandes. Então ela diz que é pra comer e faz uma pequena pausa, até concluir falando que é pra comer bolo de aniversário. Pareceu até que ela se segurou pra não dizer que seus dentes servem pra devorar pessoas. Se existisse só um caso da família Lobo agindo de forma esquisita, tudo bem, mas deu pra ver que são vários. Não é loucura teorizar que eles se rendem aos seus instintos animalescos e em segredo caçam porquinhos e outras presas. É melhor a Peppa e seus parentes tomarem cuidado. Já parou pra pensar qual é o personagem mais presente no programa? Por incrível que pareça, não é a Peppa nem outro membro da sua família. Apesar de serem quase sempre o foco, existem momentos em que eles não aparecem. Esse título vai pro narrador, que tá sempre presente em todos os momentos, apesar de a gente não ver o seu corpo, até porque ele talvez nem tenha um. E antes que você diga que ele não é um personagem, lembre-se de que em alguns momentos, eles parecem perceber que existe algo decidindo o rumo do que aconteceu em suas vidas. Isso fica claro no episódio em que o Papai Pig percebe que vai ficar entalado na entrada de uma piscina de bolinhas se tentar entrar nela, e mesmo assim decide entrar. Quando o Papai Pig pergunta se isso vai acontecer com ele, seus olhos encaram a gente, ou melhor, o narrador. Se levarmos em consideração aquela teoria da Senhorita Coelho, dá até pra supor que os dois trabalham juntos. Parando pra pensar em todos os personagens que a gente falou até agora, algo fica certo. O mundo da Peppa conta com algumas pessoas más e sinistras. Só a Peppa que não percebe por ser uma criança inocente. O Senhor Raposo pode disfarçar, mas ele tá entre esse grupo de pessoas de caráter duvidoso. Só que em vez de caçar porquinhos ou ser uma criatura sobrenatural, ele é um ladrão. Algo que fica meio na cara no episódio Animais Noturnos, em que ele aparece do nada na fazenda do Vovô Pig no meio da noite. O pilantra pretendia roubar as galinhas, mas chegou na hora errada. Ah, se fosse só isso, mas no episódio Delegacia de Polícia, a gente vê que a entrada da delegacia da cidade tem alguns cartazes. Em um deles vemos um símbolo de raposa desenhado. Esse símbolo é exatamente o mesmo que está estampado na van do Senhor Raposo. Isso porque ele tem uma loja onde vende todo tipo de objeto. Suas mercadorias também são estampadas com os mesmos símbolos. Juntando as peças, a gente percebe que a verdade esteve na nossa cara esse tempo todo. O Senhor Raposo sai por aí roubando itens para transformá-los em mercadorias da sua loja. O cartaz na delegacia deveria estar avisando que se você for comprar um item com aquela marca, significa que o objeto foi roubado. E pensar que ele fica se fazendo de trabalhador. Falando em trabalho, clicar no botão de inscrição não exige esforço nenhum. E o melhor, você vai passar a receber todos os nossos conteúdos sobre suas animações favoritas. O Senhor Raposo não é o único ladrão perigoso da cidade. O pirata tá no mesmo barco. Ele aparece bem de vez em quando, mas suas poucas aparições deixam claro que o personagem não é só um pirata de nome e nem um pirata que só entra em aventuras bacanas, como, sei lá, os personagens de One Piece. A gente tá falando de um pirata bem fiel aos do mundo real, que saqueiam tesouros de outras pessoas só pra ficarem ricos. De novo, no episódio Delegacia de Polícia, uma cena revela essa natureza do pirata. Nela, o policial Panda e a policial Esquilo mostram um baú de tesouros que eles não sabem de quem é. Eles até falam que estão esperando o dono vir buscar. A gente vê que o pirata passa pela frente da delegacia e pensa em entrar, mas pensa duas vezes e segue reto. A verdade é que o baú pertencia ao pirata, só que o meliante não quer buscá-lo, por ter medo dos policiais descobrirem que ele tinha roubado os tesouros de outra pessoa. A maioria dos personagens assustadores de Peppa Pig são adultos, já que crianças costumam ser inofensivas. No entanto, além da gêmea maligna da Peppa, a gente tem o Edmond Elefante. Ele tem a idade do George, mas todo mundo sabe que existe algo de errado com o menino. O seu intelecto é simplesmente extraordinário para alguém tão novo, e até mesmo supera o dos personagens adultos, fazendo com que ele seja um prodígio. Isso pode parecer legal,
mas significa que ele é extremamente perigoso. Se ele ficar com vontade de causar sofrimento aos residentes da cidade, ele vai conseguir e ninguém vai ser capaz de impedi-lo. Além disso, o pequeno elefante não pode ser enganado facilmente. Será que nesse caso ele conhece os podres de todos os personagens, incluindo os que a gente citou aqui? Como o segredo da Madame Gazela ser vampira e do Sr. Raposo ser um ladrão? Se Edmond sabe e não faz nada sobre essas coisas, pode ser que ele simplesmente não se importe com todos que estão em perigo perto dessas pessoas, simplesmente porque isso não é problema dele. Se isso for verdade, o elefante pode ser tão mau quanto os outros personagens dessa lista. A diversão não precisa terminar por aqui. É só clicar em um dos 2 vídeos que a gente deixou na sua tela para continuar com a gente. Valeu e até a próxima!